Guerra, Brasil em guerra. O Brasil esteve em guerra, Marcos? Olha, o Brasil esteve em guerra e fez bonito. Nos anos 40, depois de uma série de ataques à nossa soberania, que os nossos inimigos, diga-se bem, deixando bem claro, Alemanha e Itália, andaram afundando, torpedeando dezenas de navios brasileiros nas nossas costas, vitimando mais de 1.000 compatriotas. O Brasil, então, mediante a um forte apelo popular, declarou guerra às potências do eixo, naquela época ainda apenas Itália e Alemanha, mais tarde entraria o Japão, e fomos, de fato, lutar contra a tirania nazi-fascista na Europa, defendendo os nossos ideais, defendendo a nossa história e a nossa soberania. O Brasil, com todas as dificuldades que lhe foram apresentadas, ele superou tudo isso e voltou como vitorioso. Eu não estou aqui para ser ufanista, querendo dizer que nós fomos para lá ganhar uma guerra sozinha. Não, de jeito nenhum. Nós fizemos parte de um imenso esforço, um gigantesco esforço aliado, que culminou com a vitória aliada sobre as forças nazifascistas. Bom, só para a gente situar, né, quem está nos assistindo, que nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, né? A pergunta é para ambos os Marcos aqui, né? Quando é que começou a Segunda Guerra? Olha, a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, após a invasão do território polonês pelos alemães. Existiam tratados de cooperação e de defesa estabelecidos entre Inglaterra, França e Polônia, que na medida que a Polônia se sentiu ultrajada, se foi invadida pelo alemão nazista, né? Os dois países, então, poucos dias depois, declararam guerra e foram combater a agressão, que já não foi a primeira. Foi uma série de outras agressões que foram culminando com a entrada na Polônia, e aí sim a entrada dos países signatários desses tratados que a gente está falando, entraram contra a Alemanha. É bom lembrar aqui que a Polônia é a terra do Papa João Paulo II, né? Isso aí. Fazer uma referenciazinha ao grande Papa João Paulo II. E o Brasil em si, né? O Brasil, ele entrou nessa guerra em que ano? Quando é que ele participou realmente do campo de batalha? Saiu do Brasil para poder... Bom, vou ficar respondendo tudo, vou deixar o Palhares ali. Não, mas ele é o professor, eu sou curioso. Ele é o professor. Olha, esses afundamentos dos navios aconteceram principalmente, o primeiro afundamento, aliás, o primeiro ataque a navio brasileiro aconteceu ainda em 1941, lá no Oriente, quando um navio de bandeira brasileira, navio mercante, não era marinha de guerra nem nada, o nome dele é Taubaté, ele foi atacado quando ele estava indo de Chipre para Alessandria. Mas já tinha soldados brasileiros ali nesse navio? Não, né? Soldado, era completamente civil. Sim. E aí um conferente desse navio foi vítima de tiros de metralhadora proferidos de um avião da Luftwaffe, da aviação alemã, e acabou matando esse conferente. Foi o primeiro brasileiro morto depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Isso aconteceu em 1941. No ano de 1942, os ataques se intensificaram aqui nas nossas costas. E fizeram com que a população, indignada, cobrasse uma tomada de posição do governo Getúlio Vargas. Tem gente que gosta de falar que o Getúlio era pró-fascista, era pró-nazista. Eu não acredito em nada disso. O governo brasileiro, ele tinha uma simpatia pela Alemanha. Então eles eram germanófilos. E isso é facilmente explicado, porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela teve de joelhos. A pessoa, para comprar um pão numa padaria, tinha que levar, e o que eu vou falar agora não é figura de linguagem, tinha que levar quase que um carrinho de notas de dinheiro para comprar um pão. A inflação acelerou-se assustadoramente, o povo estava morrendo de fome e, poxa, em poucos anos, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, em 1933 o Partido Nazista tomou o poder, assumiu o poder na Alemanha, não tomou, assumiu o poder, ele foi votado, né, ganhou nas eleições, e a Alemanha soergueu-se novamente como uma grande potência mundial. Então, nós brasileiros, o governo brasileiro,
tinha realmente uma admiração por aquele case de sucesso. Mas não que fosse nem nazista nem fascista. Mas muito bem. Voltando, então, aos ataques aos navios brasileiros, o povo indignado exigiu essa tomada de posição do governo Getúlio Vargas e, em agosto de 1942, depois do afundamento consecutivo de 3 navios no mesmo dia... E voltaram para poder bater os 3 navios? Eles voltaram? Não, eles estavam por aqui. Já estavam por aqui? Estavam por aqui. Em um dia apenas, 3 navios brasileiros foram afundados. E aí foi muita gente que morreu, foram mais de 500 pessoas nesses 3 ataques. E aí sim, em 22 de agosto de 1942... Só falar, tem uma curiosidade, né? Tem gente que estava vivo de um navio, foi socorrido e foi bombardeado 2 vezes. Ah, é? É. Olha só que interessante.